te adoramos neste lugar, Senhor Deus. Nós exaltamos o Teu nome neste lugar, Jesus. Damos início ao culto ao Teu nome, Senhor Deus. Que toda honra e que toda glória sejam dadas a Ti, Jesus. Vem com a Tua glória neste lugar, Jesus. Vem com a Tua glória em cada casa, em cada família. Enche-nos, enche-nos, enche-nos com a Tua presença. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Abba, nós te pedimos esta noite a tua glória, Senhor Deus. Nós clamamos, Senhor Deus, pela tua glória neste lugar. Enche-nos, enche-nos, enche-nos com a tua glória, Senhor Deus. Invade cada casa, invade cada família com a tua presença. Organiza, Senhor Deus, cada família agora. Organiza conforme a tua vontade. Desfaz e refaz, Senhor Deus. Pois o que importa é estarmos submetidos à tua vontade, que a tua vontade prevaleça e que o teu nome seja glorificado. Então vem, Deus, nós clamamos como teu povo, Senhor. Clamamos a ti, Senhor Deus, vem com o peso da tua glória sobre nós. Queremos ver a tua glória. Mostra-nos a tua glória, Senhor Deus. Nós te desejamos, nós queremos a ti, Senhor Deus. Nós focamos os nossos olhos a ti, porque não há outro como tu. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Ó Espírito Santo, vem, Espírito Santo, caminha aqui, Espírito Santo. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Aleluia. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Revela, Senhor Deus. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória.
se queremos ver e conhecer teu coração, revela tua glória com poder. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Aqui. Aleluia. Que toda honra, que toda glória sejam dadas a Deus. Pai, nós exaltamos, Senhor Deus, o teu nome neste lugar. Nós adoramos, Senhor Deus, o teu nome neste lugar. Adore conosco, você que está aí na sua casa, adore conosco. Exalta o nome do Senhor aí no sofá da sua casa. Fique em pé, fique à vontade, adore o nome do Senhor. É um culto ao nosso Deus. Vamos exaltar o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Seja exaltado neste lugar. Nós declaramos que só Tu és santo, Pai. Só uma palavra a dizer. Sim, só uma palavra para descrever. Só uma palavra a dizer. Só uma palavra para descrever. Dizemos: Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Só Tu és santo, só Tu és santo, Jesus. Não há outro como Tu, Senhor. Nós Te amamos, nós desejamos a Tua presença, Jesus. Nos abraça com a Tua presença, Jesus. Só uma palavra a dizer. Só uma palavra para descrever. Só uma palavra a dizer. Só uma palavra para descrever. Santo, Santo,
comigo. E não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro. E não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Deus poderoso. Aleluia. Santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Sim, Pai, só Tu és santo. Seja exaltado, Jesus, no trono da Tua graça, Senhor Deus. Nós Te exaltamos, Te glorificamos, nós Te adoramos, nos unimos aos céus, que Te adoram 24 horas e dizem 24 horas que Tu és santo. Nós nos unimos aos céus e dizemos que Tu és santo. Dizemos que Tu és santo. Nós nascemos para Te adorar, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor Deus. Nós queremos Te adorar e exaltar o Teu nome e dizer quantas vezes for preciso que Tu és santo e que não há outro como Tu. Aleluia. Você é livre para adorar onde você estiver. Você é livre para adorar onde você estiver. Se você está na casa de alguém, se você está na sua casa, adore ao Senhor. Sinta a presença dEle. Ele está aí. Ele quer te abraçar. Deus quer dizer para você que você não está sozinho. Existe um Abba, Pai. Existe um Yeshua, que tem todo o poder para te consolar e te manter de pé em meio às batalhas. Você é um soldado de Cristo. Fique de pé em nome de Jesus e adore, 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 adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia.
conhecer, Pai. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Cante comigo. Cante em casa. Yeshua. Erga um altar de adoração aí na sua casa. Erga um altar de adoração na sua casa. Eu te digo esta noite, erga um altar de adoração na tua casa. Erga um altar de adoração na tua casa. Levanta-te. Não fique só no lamento, irmão. Levanta-te e resplandece, porque existe um Deus que pode todas as coisas e que este mundo já venceu. Tenhamos fé. Vamos nos levantar e erguer um altar de adoração ao nome do Senhor. Não nos cansemos de dizer que Ele é Yeshua. Não nos cansemos de dizer que Ele é Deus, que Ele é Jesus, que Ele reina. Não canse de dizer. Os anjos não cansam de dizer. Então nós, igreja, nós não vamos cansar de dizer que Ele é Deus, que Ele é Yeshua. Clamamos pela Tua presença, Jesus. Clamamos por cura. Nós clamamos pela cura da nossa alma. Enche-nos com a Tua presença, nós confiamos em Ti, porque Tu podes todas as coisas. Vem com cura em cada casa, nós te pedimos. Cura cada ambiente familiar. Cura, Jesus. Mostra que Tu és Deus. Reina em cada família com a Tua presença e mostra a Tua paz. E nós dizemos que Tu és Yeshua, porque nós Te amamos. Nós focamos os nossos olhos para Ti, não olhamos para o mundo nem para o pecado, nós olhamos para Ti e dizemos que Tu és Yeshua.
tua glória fez comigo, Senhor. Olha o que a tua presença fez comigo, Senhor. O Senhor vem e nos constrange com o teu amor. E mesmo se eu estiver num abismo, o Senhor nos acha até ali. E o Senhor nos abraça, nos ama da forma que estamos. Se estivermos sujos, ainda assim o Senhor nos acha, nos abraça, nos ama e nos traz para perto de Ti. Olha o que Tua glória fez comigo, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei. Longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E nós dizemos: glória, glória. Dizemos que Tu és santo, 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 santo. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero saudar a todos em nome de Jesus, tá bom? Todos que estão em casa, os que estão aqui, a todos, quero fazer essa saudação no nome santo de Jesus. Deus abençoe sua vida poderosamente. E mais esse domingo nós estamos aqui para fazer um culto de adoração, um culto racional ao nosso Deus. E glória a Ele por isso, por mais essa oportunidade. Eu quero fazer uma oração junto com você, aproveitar esse ambiente de adoração que vem do louvor e continuar adorando a Deus agora pela ministração da palavra. Eu peço que você possa se concentrar aí na sua casa, tá bom? Para a gente fazer esse culto a Deus. Ore comigo. O meu pedido nessa noite, Pai, é que o Teu Espírito Santo possa estar consolando todas as pessoas que perderam seus entes queridos, todas as pessoas que estão em luto agora. Eu quero estar apresentando diante do Senhor, para que o Espírito Santo, que tem o poder de consolar como ninguém tem, possa estar agindo, tocando e manifestando o seu consolo, o consolo necessário para cada dor, para cada nível de dor, em nome de Jesus. Peço ao Senhor também que a Tua mão poderosa nos guarde de todas as investidas do mal, pelo poder que existe no nome de Jesus. Eu abençoo toda a Tua congregação, Pai, cada vida, um por um. E o meu pedido também nessa noite é que o Senhor possa renovar quem precisa ser renovado, restaurar quem precisa ser restaurado, levantar quem precisa ser levantado, sustentar quem precisa ser sustentado. Que o Senhor possa estar trabalhando em nome de Jesus. Os dias são maus, mas o Senhor é bom, e o Senhor é bom em todo o tempo. E nós colocamos diante do Teu altar, Pai, a nossa petição, a nossa oração, porque nós entendemos que quando nós fazemos isso, nós legalizamos o Teu trabalhar sobre aquilo que foi colocado diante de Tua presença. Nós Te adoramos mais esse domingo, mais esse dia, mais esse culto, e nós agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos vivos sobre a face da terra. E nos entenda, Pai, que essa oportunidade é uma oportunidade maravilhosa de podermos glorificar o Teu nome, nos relacionarmos com o Senhor, nos relacionarmos com o nosso próximo e vivermos a vida dentro do propósito que está dentro do Teu coração, porque é isso que dá sentido, Pai, é isso que é vida, verdadeiramente. Nós Te adoramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. Então, querido, eu quero que você abra em casa, João, capítulo número 21, é onde nós vamos fazer a nossa leitura dessa noite, onde nós vamos dar base ao que nós vamos estar falando aqui. Aí já existem duas câmeras, lá, na verdade três, né? Tinha uma câmera, agora já existem três, de um lado e do outro, né? Evolução aí dos meninos da mídia. E aí essa é a parte boa. A parte ruim é que mostra a nossa barriga de lado, e mostra como a gente foi engordado nessa pandemia, porque a mulher faz isso, ela engorda o marido para ficar feio e as outras não quererem ele. E aí eu acho que é uma estratégia feminina, né? Então, querido, eu queria fazer essa leitura com você, e eu quero ler João 21,
do verso 7 ao verso 9. Aí a gente pula e vai para o verso de número 15 até o 17. Tá bom? Vamos lá. Verso número 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e se lançou ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Verso de número 9 diz: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Verso número 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, entristecido, por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Então disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Glória a Deus. E nós conseguimos perceber Pedro vestindo o ministério novamente. Guarde essa leitura, porque eu quero ir discorrendo e dar um fechamento com ela para essa noite. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A lembrança, ela ilumina o ambiente daquilo que foi aprendido. Então, eu quero pegar uma parte de uma ministração que a gente trouxe há algum tempo atrás, uma parte, quero aplicar ela hoje, visando a oportunidade de deixá-la gravada, tá certo? Então hoje a gente vai estar fazendo isso. Então guarde isso. A lembrança ilumina o ambiente, o cenário daquilo que foi aprendido. E a gente precisa muito evidenciar o terreno do ensinamento e do aprendizado. Aliás, da lembrança. Por isso que Jesus diz: o Espírito Santo, quando vier, ele vai ensinar, mas também vai lembrar tudo que eu falei para vocês. Ou seja, ele vai iluminar as palavras, os ensinamentos que eu coloquei dentro de vocês. É o que nós vamos estar fazendo também aqui essa noite. Hoje é como se nós estivéssemos trazendo a terceira parte da ministração que começamos há 2 domingos atrás. Nós utilizamos a parte que Jesus disse: quem vocês dizem que eu sou? E aplicamos de um formato no domingo que passou, retrasado. No passado aplicamos no outro formato, e hoje a gente também vai aplicar no outro formato, utilizando essa frase. Porque essa, é como eu disse para vocês domingo passado, essa pergunta, quem dizem que eu sou, é a pergunta mais importante do mundo. Quando alguém consegue enxergar quem Jesus é, essa perspectiva, vai fazer toda a diferença na sua vida. Ou posso dizer que é a grande diferença da vida de alguém. É o grande diferencial da vida, é descobrir e enxergar quem Jesus é. Então eu queria começar aqui a encaixar o raciocínio, para a gente deixar no final dessa mensagem, uma mensagem que tem o poder de acrescentar na sua vida. Ponto de número 1, para a gente didatizar a palavra. Nós encontramos 3 cenários de morte deixado na história do legado de Jesus. Houveram mais, com certeza, mas eu quero citar aqui 3 que estão aqui
gravados na palavra. 3 cenários de morte. O cenário de morte, ele é doloroso, mas ele tem 3 cenários. O primeiro é o velório. Segundo é o cortejo, que é quando você vai com o corpo, acompanhado por pessoas para enterrar. E o terceiro é o sepultamento, quando enterra. Então nós encontramos esses 3 cenários aqui na estadia de 3 anos e meio de Jesus aqui na face da terra. Primeiro, a filha de Jairo estava tendo velório. Segundo, cortejo, o filho da viúva de Naim, ela estava vindo com o menino morto no caixão, no cortejo. E terceiro, Lázaro já estava sepultado. Jesus entra nos 3 cenários e muda a história do cenário. O que eu consigo perceber é que nos 3 cenários da morte, ou em todos os cenários de morte, quando Jesus chega, ele transforma em vida. E a gente consegue perceber isso claramente. Seja qual for o cenário da morte, Jesus transforma em vida. Essa é a primeira coisa que eu queria encaixar na nossa cabeça. Não importa o cenário que você esteja vivendo. E aí eu trago essa questão de morte, não só a morte física. Pode ser a morte dos sonhos. Pode ser a morte dos planos. Pode ser a morte da esperança. Eu quero dizer para você, não importa onde a morte está passando na tua vida. Se Jesus pegar ela, Jesus pega pelo colarinho e joga ela fora e coloca vida no teu caminho. Por isso que eu digo, quando a gente enxerga quem é Jesus, toda a nossa vida ganha luz. E esse é o primeiro propósito que eu queria que fosse encaixado na sua vida. A segunda coisa que eu queria dizer aqui é que Deus tem os capítulos da nossa vida escrito nas suas mãos ou escrito no seu livro. Primeira citação que eu quero fazer é o que nós até fizemos uma pincelada nela domingo passado, mas hoje em outra aplicação. Jeremias capítulo 1, verso número 5, Deus vai falar diretamente com Jeremias. No 4 ele diz, Deus diz assim, no verso número 4 Deus diz assim: e disse a palavra, e veio a palavra do Senhor a mim. Isso Jeremias falando. E no 5, Jeremias diz assim, que o Senhor abre a boca escancaradamente e fala para ele: eu te conheço antes que você fosse nascido, e antes que você fosse formado e gerado no ventre da tua mãe, eu já tinha a tua história escrita. Deus fala desse planejamento, dessa história já terminada a respeito da vida de Jeremias, e se retratando a cada um de nós, e se retratando a você. Então quando Deus fala da história dele, Deus não está dizendo que vai escrever a tua história, se você permitir. O que Deus está dizendo é que ele já tem a tua história escrita nas mãos dele, no livro dele, e nós precisamos entender isso. Então ele fala no Salmo no Salmo 139, que é um salmo de Davi, quando Davi está salmodiando a Deus com esse louvor, fazendo essa composição, uma composição que sai de dentro dele, está entranhada dentro dele, tem autoridade para estar fazendo essa composição, porque ele começa no verso número 1 dizendo: tu me sondas. Eu não sei se você já fez endoscopia. Você sabe que é ruim, então não queria nem lembrar você. Mas o que é endoscopia? É uma sonda com a câmera na ponta, na ponta dela, que ela entra, e ela vai descendo e enxergando tudo pelo lado de dentro. E quando Davi fala, tu me sondas, ele está falando desse enxergar, esse olho pelo lado de dentro. E Davi tem muita autoridade para estar falando esse salmo, porque isso faz parte da vida dele. Quando Samuel olha para Eliabe, no dia em que Samuel vai ungir Davi, ele olha para Eliabe, formoso. Samuel diz: com certeza é esse daí, esse é o novo rei de Israel. E aí, na hora, a voz de Deus chega, dizendo: Samuel, vocês sondam pelo lado de fora, eu sondo pelo lado de dentro. E isso era a história de Davi que estava sendo escrita ali. Então, quando Davi fala, tu me sondas,
ele está dentro da memória do dia em que ele foi ser ungido rei. E o incrível é que Davi começa a falar, querido, e é poético, é lindo. Ele começa a dizer assim: tu, Senhor, me sondas e me conheces. Aí ele continua dizendo: tu me conheces quando eu me sento, quando eu me deito e quando eu me levanto. Quando eu trabalho, tu me conheces, e quando eu descanso, tu me conheces. Aí ele prossegue dizendo: Senhor, antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já conhece tudo. E eu fico maravilhado com tal conhecimento. Aí Davi olha e diz assim: se eu subir ao mais alto dos céus, não consigo escapar do seu olhar. E se eu descer no mais profundo abismo, também lá te encontrarei. E se mergulhar nas profundezas dos mares, e ficar escondido nas suas extremidades, lá o Senhor estará. Quando chega no verso 16, aí Davi diz: antes que os meus ossos estivessem formados no ventre da minha mãe, a minha história já estava escrita inteira no teu livro. Queridos, Deus tem os capítulos da tua vida, já estão escritos. Não é algo que Deus vai dizer para você: largue os seus que eu vou escrever. Não, já está escrito. Todos os capítulos da tua história estão escritos. Só que Deus te dá a liberdade a ti e a mim, de você escrever a tua história, eu escrever a minha, ou nós permitirmos que Ele escreva a nossa, ou então derrame o que já está escrito. Fica melhor assim. E eu queria hoje acender você, principalmente nesse tempo de pandemia que tem sepultado muitas pessoas. Tem gente em velório, e aqui você espiritualiza o que eu estou falando, né? Tem gente em cortejo, caminhando para ser enterrado, e tem gente que já está enterrado, queridos. Mas não importa o cenário que você esteja, deixa Jesus passar por aí. Ele vai mudar tudo. Ele muda. E aí eu consigo entender quando Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de experiências com a vida que se chama Jesus, e aí ele olha e um pouco que esnobando, mas não é o snob, não é o esnobar do mal, que tira onda com outro ser humano, não, é com o mal mesmo, porque a Bíblia diz que Jesus escarneceu do mal e zombou deles. E Paulo está apropriado, e ele diz para o inferno: cadê seu aguilhão? E ele olha para a morte, dá uma piscada e diz: morte, cadê tua vitória? Isso é poderoso. Jesus pode mudar o cenário da tua vida, querido. Guarde isso no fundo do seu coração. Eu queria trazer a parte que eu falei algum tempo muito atrás, que a gente não teve a oportunidade de deixar gravado, sobre uma experiência que o pastor Tiago Brunet, ele teve essa experiência, e essa experiência eu achei construtiva demais, e eu queria aqui compartilhar com você. Antes dele entrar profundamente para se tornar um pastor e fazer suas viagens itinerantes, ele trabalhava fortemente com a parte de coach. E um empresário já muito bem sucedido procurou a ele para tratar uma dificuldade que ele tinha. E aí o empresário chegou para o pastor Tiago Brunet na condição de coach e disse assim: Tiago, eu vou ter daqui a algumas semanas uma das reuniões mais importantes da minha vida profissional. Vou me reunir com homens de negócio e vou apresentar um negócio muito importante. Então essa conversa é importantíssima para mim. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande que está me impossibilitando de entrar dentro dessa proposta. E o pastor Tiago pergunta para ele qual é, e ele diz: é porque essa conversa ela vai acontecer dentro de uma varanda. Até então o pastor Tiago Brunet, ele olha e diz: mas tem a ver uma varanda, qual o problema? E ele conversando, ele vai soltando, o empresário vai soltando e vai dizendo: olha, eu tenho fobia de varanda, eu me sinto mal, eu fico suando frio.
eu paraliso, tudo em mim fica paralisado e eu passo mal. E aí o pastor Tiago começou a conversar com ele e a dizer: rapaz, mas que estranho, vamos lá, como foi sua vida quando era criança, o que foi que aconteceu? Comece a contar aí, para a gente conseguir fazer uma detecção, para eu poder lhe ajudar. E aí foi que o empresário começou a dizer que quando ele era criança, tinha uns 4 para 5 anos de idade, ele estava na varanda do apartamento do pai e da mãe dele, e a mãe dele, enquanto estava cozinhando ali distraída, ele estava subindo na varanda, nas grades da varanda, e o apartamento muito alto, ele poderia cair e morrer. Quando a mãe dele vê que ela percebe a possibilidade de morte real, ela corre na direção da varanda, e ele nem viu, 4 para 5 anos de idade, e de repente ela grita bem alto o nome dele. Ele toma um susto muito grande, e ela puxa ele com medo dele cair. Ela reage, na verdade, puxa o peito dele, rasga na grade. Quando ele toma o susto se mistura com o sangue que cortou aqui no seu peito, sangue caindo, e depois ela ficou tão assustada que a terceira reação da mãe dele foi bater nele, dar uma surra nele. E aquilo marcou a vida dele. Ele cresceu, se tornou um adulto, já estava desenrolando, e de repente ele começou a perceber que a varanda causava pânico nele. E ele conta isso. O Tiago Brunet vai para casa e começa a pedir ao Espírito Santo para lhe ajudar nesse processo, para ajudar esse empresário. E pastor Tiago, ele recebe do seu coração a orientação do Espírito Santo que diz: escrevam outra história em cima dessa ruim. Como assim, Espírito Santo? Escreva uma história boa em cima dessa ruim. E ele consegue entender no seu espírito. Ele chega e pega o telefone da mulher do empresário, e ele liga para ela pessoalmente, ou seja, falando só com ela, e diz: seu marido tem tal problema, a senhora sabe? Ela disse: sei, sofro muito com ele. E aí ele diz: a senhora pode me ajudar a ajudar ele? E ela disse: sim. Ele disse assim para a esposa do empresário: qual é a música que mais ele gosta? Ela disse: é tal. Ele disse: qual é o perfume que mais ele gosta? Ela disse: é tal perfume. Aí ele diz: a senhora tem uma boa relação com ele? Nós temos uma ótima relação, então ele ama muito a senhora. Tá ótimo. E aí ele pergunta a última pergunta e diz: qual é a comida que quando ele olha e cheira, ele só falta chegar no céu e ficar lá? E ela diz: é tal comida. Ele diz: tá ótimo. E ele diz: eu queria marcar com a senhora tal dia, a senhora pode me ajudar nessa missão? Ela disse: claro, é meu marido. E uns 3, 4 dias depois, ele prepara todo o ambiente e liga para o empresário e diz: olha, eu quero agora conversar com você, e eu marquei em tal lugar. Quando o empresário chega no lugar, queridos, não era dentro do apartamento, era na varanda. Quando o empresário olha, que vê a varanda, ele diz: não, pode ser aqui não. E aí o pastor Tiago disse: não, vamos lá na varanda. E ele já começa a suar, já começa a passar mal, já começa a querer entrar em pânico. E aí o pastor Tiago pega na mão dele e diz assim: me dê só essa chance. E quando leva ele, quando ele chega nervoso, suando, quase que passando mal, perto de desmaiar, quando ele passa, que chega na varanda, está tocando a música que mais ele gosta. Quando ele olha para a mesa, está sentado a mulher que ele ama. Quando ele senta na mesa e pega na mão dela, ele sente o cheiro do perfume que mais ele gosta. E quando, dentro ainda da fobia,
pastor Tiago levanta a bandeja, sobe o cheiro da comida que mais ele gostava. Ele ainda está abalado, mas aos poucos, o que está travado dentro, a história ruim que está dentro, começa a receber um confronto da música que mais ele gostava, do cheiro que mais ele gostava, da esposa que ele amava e da comida que mais ele gostava. E aquilo começa a lutar. E com o passar dos minutos, ele começa a relaxar. E depois de uns 20 e poucos minutos, ele já está dando o primeiro sorriso. O que antes era ambiente de terror, agora é um ambiente maravilhoso. O que antes lembrava varanda, lugar de sangue, lugar de susto, lugar de pisa, lugar de trauma, agora lembra o perfume que ele mais gosta, a música que ele mais gosta, a mulher que ele ama e a comida que ele mais gosta. Foi mudado. E aquele homem, depois de meia hora, 40 minutos, 1 hora, sai daquele lugar curado. O que aconteceu não foi apagar e esquecer a história antiga, não, foi escrever uma nova por cima. Uma nova história Deus tem para ti, um novo tempo Deus tem para ti. Guarde isso no fundo do seu coração. Depois de algumas semanas, ele foi para a reunião na varanda e fechou um dos melhores negócios da sua vida. Queridos, sabe o que eu quero conversar com você sobre isso? Eu não sei se você lembra da fita cassete, os mais novos talvez não lembram, mas normalmente era assim na época. A gente sentava diante da radiola, é o novo, e a gente abria o toca-fita e a gente botava a fita dentro. Quando a gente ganhava uma fita de quem a gente não gostava, músicas que a gente não gostava, o que é que a gente fazia? Queria botar as músicas que a gente gostava, mas comprar uma fita cassete virgem, às vezes custava muito, então era melhor pegar o que alguém doou pra gente. Aí a gente pegava e botava dentro da radiola, fechava e rebobinava, gravando uma música por cima das velhas. Ou seja, gravava músicas por cima. E isso para quem tinha radiola. Para quem não tinha radiola, servia uma coisa chamada caneta Bic. Irmãos, eu não sei se a caneta Bic foi feita para fita cassete ou se a fita cassete foi feita para caneta Bic, mas as duas se encaixavam. A gente botava a caneta Bic e rodava, rebobinava tudo ali e gravava uma história por cima. É isso que Deus quer fazer. Aí você diz: mas você contou uma experiência aqui da terra, baseia isso na palavra. Eu vou basear, e para lembrar você, lembre-se do que a gente acabou de ler aqui na palavra. A Bíblia diz que Jesus está no Getsemane caminhando para ser crucificado. E a Bíblia Sagrada diz na leitura de João, porque é o único que entra dentro desse detalhe, João escrevendo diz que Pedro vai se aproximando de longe, com medo, vai se aproximando, e era tudo escuro. Então Pedro vai se aproximando, está tudo escuro, ninguém pode ver Pedro, então ele está lá se escondendo na escuridão. Ninguém consegue discernir ninguém um pouquinho mais longe, tinha que chegar perto. Então ele andava longe, olhando, buscando ver Jesus sendo crucificado, acompanhando a crucificação. Mas João, ele diz no verso de número 9 do capítulo 21, ele diz que de repente Pedro chega diante da fogueira. A fogueira tem fogo, o fogo ilumina. Quando Pedro chega perto da fogueira, as pessoas que estavam se esquentando perto da fogueira olham para Pedro, olham para os outros e diz: ei, você era um deles. E Pedro diz pela primeira vez: não, eu não. E sai dali, aproximando-se perto de outra fogueira. O seu rosto é iluminado de novo. A segunda pessoa diz: ei, se veste como você. Ei, você era um deles. Você fazia parte. Ele diz: não, eu não. A terceira vez, fugindo dali, em outro ambiente iluminado pela fogueira, uma mulher chega e diz: ei, você era um deles sim. E a Bíblia Sagrada diz que Pedro, muito chateado, gritando, ele diz: não, eu não faço parte, eu nunca fui, eu não conheço esse homem.
quando ele acaba a frase, o galo canta. No mesmo instante, estala dentro de Pedro a memória do que Jesus falou para ele: antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Sabe o que acontece, queridos? A Bíblia Sagrada diz que Pedro volta para a sua vida normal. Pedro volta a ser chefe de pescaria. Pedro volta desanimado. O ministério de Pedro está apagado agora. Uma pedra caiu em cima. A desesperança vestiu Pedro. Ele está arrasado, ele está acabado, ele está decepcionado com ele mesmo. Ele está se culpando. Ele está inteiramente derrotado. Ele não consegue mais enxergar a perspectiva de nada. Está tudo escuro, está tudo sombrio. Ele volta e todos os dias essa escuridão. Ele dorme pensando, ele acorda pensando, ele anda pensando, ele pega a rede pensando, ele joga o barco para o mar pensando, ele pesca pensando, ele volta pensando. Tudo está acabado para Pedro, segundo Pedro. Aí a Bíblia Sagrada diz que o mestre chega, e está escrito no livro de João que Jesus chega, e quando eles vão chegando do barco, que já tinha abandonado tudo, João identifica e diz: é o mestre. Pedro lança-se no mar e vem nadando, e a Bíblia diz: e chegando Pedro perto de Jesus, a Bíblia diz, Jesus estava com uma fogueira acesa. Sabe, queridos, por que Jesus está com essa fogueira acesa? Ah, não, é porque é um cenário normal da época. Não, Jesus não dá ponto sem nó. Jesus não dá viagem sem cumprir o propósito. Jesus não volta sem resultados. O que Jesus estava fazendo era criando o mesmo cenário onde Pedro negou ele. O que Jesus estava fazendo era colocando Pedro na varanda, o lugar da fobia, o lugar do medo. Jesus estava botando Pedro lá naquele cenário, na fogueira. O rosto de Pedro ilumina, mas antes, na fogueira, com o rosto iluminado, as pessoas estavam dizendo: você é um deles. E Pedro estava lembrando e dizendo assim: eu não sou. Lá na fogueira, outrora, Pedro é lembrado como o negador, o traidor. Jesus bota no mesmo cenário, para que Pedro lembre de tudo. Aí alguém pode dizer: isso não é maldade de Jesus. Não, querido, é um trabalhar exclusivo de um Deus que ama e sabe os caminhos por onde pode trabalhar. O que Jesus está fazendo é botando Pedro diante do cenário da sua morte e dizendo: hoje no mesmo cenário, você lá estava só, aqui eu estou com você, eu trago vida para você nessa noite. Pedro, Pedro, tu me amas. Pela primeira vez ele negou na fogueira de lá, agora ele diz: eu te amo. A primeira fogueira foi resolvida. A segunda: Pedro, tu me amas. Lá ele negou, agora ele está dizendo: eu te amo. E na terceira, quando ele esbraveja e diz: eu não conheço, é onde Jesus aperta e diz: Pedro, filho de João, tu realmente me amas? E a Bíblia diz que Pedro, entristecido, porque era a última, era a terceira e última porção de pus na alma que Jesus estava arrancando. E quando é arrancado, que ele diz: tu sabe todas as coisas. É o mesmo sentimento de Davi, que diz: tu me sonda, tu me coloca de dentro para fora, Senhor. Tu sabes tudo de mim. Tu sabes. Naquele momento, quando Pedro diz: eu te amo, Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, o que eu deixei aqui na terra como legado, agora voltou a estar acendido dentro de você. E aqueles que carregam a minha chama, a chama do meu espírito, aqueles que carregam a história que eu tenho escrito, aqueles que carregam o legado que eu deixei, nesses eu confio os meus propósitos.
Pedro, filho de João, apacenta, cuida. Queridos, naquele momento, Jesus pegou a fita cassete e rebobinou. E as músicas ruins que atormentavam a Pedro de dia e de noite, agora foram trocadas por músicas do céu. Pedro é renovado naquela noite. E não é renovado para a noite, é na noite. Porque naquela noite, Pedro retoma o seu ministério. Os peixes que agora Pedro sai pensando dali, eram vidas. Talvez você esteja no cortejo, ou no velório, como eu falei, ou sepultado. O que eu quero dizer, querido, que Deus tem uma história nova. Talvez você pode olhar como Pedro e dizer: não, acabou tudo, tem mais jeito não, parei. Talvez você esteja se culpando, olhando para a sua história e dizendo: eu envergonhei, eu neguei, eu traí, eu não mereço. Você merece mesmo não, isso é graça. Não merece, mas Ele te ama e derrama sobre a tua vida, porque isso é graça. Se você permitir e enxergar Jesus, Jesus pode gravar uma história nova por cima de uma história ruim, uma história boa. Aquilo que está gravado, aquilo que está já escrito nos capítulos de Deus para a tua vida, pode ser derramado sobre a tua vida, mas você precisa mudar o modo com que você tem enxergado Jesus. Jesus não é uma opção, é a tua única condição real de vida. Jesus é a tua necessidade. Porque quem enxerga Jesus como necessidade, ele cresce. Por quê? Porque ele passa para o segundo degrau. É quando Jesus para de ser só a sua necessidade e começa a ser a sua realidade. Jesus é a sua realidade. Se você entender que Ele é a tua necessidade, Ele pode mudar a sua história. Não importa onde você se meteu, não importa onde você entrou, não importa a prisão que você esteve deitado em teto, debaixo de um teto sombrio, não importa o que você fez até hoje. A pergunta é se você quer continuar, porque você ainda está vivo. Eclesiastes 9:4, enquanto a vida há esperança, ainda dá tempo de deixar Ele escrever, na verdade derramar o que está escrito sobre a tua vida. Ainda dá tempo de se levantar, ainda dá tempo de se erguer, ainda dá tempo de dar um salto pela força impulsionada, pelo toque da mão dEle segurando a tua. Ainda dá tempo de Deus derramar o que está escrito a respeito da tua vida, na tua vida. Ainda dá tempo de deixar um legado, de deixar uma história. Ainda dá tempo de marcar a tua geração. Não se preocupe, querido. Você pode olhar para o teu passado e dizer: eu perdi muito tempo. Ele é Senhor do tempo. E aquilo que você acha que se perdeu em décadas, em anos, Ele pode escrever sua história do zero. Ele pode começar a rebobinar a fita. Ele pode acender uma fogueira diante de você e refazer aquilo que foi destruído. As decisões que foram tomadas por você, que arrebentaram a tua história, que fizeram pessoas em tua volta olhar para você e dizer que você é uma vergonha, ficarem decepcionados de você. Mas saiba de uma coisa: Ele pode reescrever a tua história. E a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Ou seja, aquilo que conseguiram ver e que decepcionou as pessoas sobre a tua vida, a segunda casa vai ser maior. As pessoas vão enxergar, vai cobrir a da primeira. Deixa Deus escrever, na verdade, deixa Deus derramar o que está escrito sobre a sua vida. A proposta dessa noite é que você ganhe uma retomada nessa pandemia, querido. E aí, eu não estou preocupado nessa noite se o cenário de morte na sua vida é no velório, cortejo ou sepultamento. Eu só consigo me preocupar com uma coisa: se eu e você estamos enxergando quem Ele é. Porque quando a gente enxerga quem Ele é, nós legalizamos para que Ele entre na nossa vida. Por isso que Jesus repete
o que foi escrito em Deuteronômio 6:5, para um homem que perguntou: qual é o maior mandamento? Jesus diz: amar o Senhor teu Deus de toda a tua força, tua alma, de todo o teu coração. Porque a única coisa que a gente pode dar em troca do amor que recebemos é amor. A moeda que retribui o amor é o amor, e é isso que nós podemos dar a Ele. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que todas as vezes que amamos a Deus, sobre nós vem o cumprimento do que Ele escreveu. Por isso que vai dizer: os que amam a Deus, anjos cercam e livram do mal. Por isso que vai dizer: os que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, serão bonificados. Porque todas as vezes que nós amamos Ele, o que Ele escreveu é derramado sobre a nossa vida. Deus é tudo, queridos. Até quando a gente vai resistir isso? Deixa Ele derramar o que Ele escreveu. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, sua história já estava escrita no livro dele. O que você precisa é dizer: Deus, me ajuda a não escrever mais a minha história, e me ajuda a receber e aceitar os capítulos que o Senhor escreveu. Porque os capítulos que Ele escreveu glorificam a Ele. E todas as vezes que nós glorificamos a Ele, nós vivemos e nos encaixamos dentro do nosso propósito de vida. E é isso que dá sentido, o fato de nós termos nascido. Deus abençoe sua vida poderosamente, querido. E espero que Ele tenha deixado um legado para você por meio dessa ministração. Deus abençoe você poderosamente. Quero agradecer a todos em nome de Jesus, e abençoar todos os meninos que estão aqui, que fazem isso se tornar real. E dizer para você que eu estou com muita saudade de cada um de vocês. Já já nós estaremos juntos para a glória de Deus. Deus abençoe poderosamente. Que a graça de Jesus e que o soberano amor de Deus, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, a amizade profunda com o Espírito Santo, seja despejado sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém e amém, Jesus.